senador João Capiberibe, meu querido irmão Pedro Simão, amigas e amigos, a Comissão Nacional da Verdade tem, para mim, isso está na lei, mas a lei tem sempre que transcender a lei, para mim, mas dois grandes objetivos. Quais são esses dois grandes objetivos? O primeiro deles significa apresentar para a sociedade brasileira, para as gerações de brasileiras e brasileiros, a grande maioria hoje que não viveu os obscuros anos da ditadura, o que significa o Estado ditatorial militar. Que monstro que nós vivemos aqui nesse país. Esse é um dos grandes vetores, a meu juízo, da CNV. E deparo com isso numa tarefa pontual, esclarecer o anseio legitimíssimo, todo superlativo possível, paradeiros, situações de irmãs e irmãos que lutaram por um ideal humanista, de solidariedade humana, de mudança de parâmetros de convivência em nosso país e que morreram. E que aqui estão representados pela minha companheira. E aqueles outros que sobreviveram e lutaram também. Então, são essas as duas grandes vertentes que aí se põem. Para quê? E eu costumo, a frase não é minha, aquilo que seja das mães da Praça de Maio, a dizer, e eu acho que isso é uma síntese de tudo, meu caro senador, para quê? Nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça em solo brasileiro a vivência do assassino Estado ditatorial militar. Muito bem. Depar com isso e obediente a esses dois objetivos, o que se buscou fazer e o que procurei fazer, e como me foi enriquecedor esse ano que pude privar desse trabalho na Comissão Nacional da Verdade. Mergulhei fortemente no Arquivo Nacional. Semanalmente, para ali fui. Para quê? Para desvendar essa realidade, aproveitando a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que abriu tudo, como deve ser uma democracia. E lá me deparei com um enorme conjunto de documentação que eu acho que hoje pouquíssimos brasileiros, todos poderiam ter acesso, mas por falta de informação, não sabem que lá existe. Um manancial enorme. Dizem os técnicos do Arquivo Nacional que sobre esse período, 64 a 85, há cerca de 15 milhões de documentos produzidos, vamos dizer assim, pela cabeça do sistema ditatorial militar, que eram os órgãos de informação. O SNI, CENIMAR, CISA, CIE, CIEX, enfim, essa cabeça monstruosa dos órgãos de informação. Isso tudo está lá. E eu fui e mergulhei. E até aprendi, ano passado, quando estava com 65 anos de idade, estou com 66, portanto, aprendi o valor, e aqui eu já deixo uma sugestão concreta para a nossa subcomissão de Memória, Verdade e Justiça, o valor de Arquivo Nacional, que para mim e para muitos do mundo jurídico, que conclamam aí os jovens, jornalistas, enfim, pesquisadores todos, escolas públicas e particulares, quebrar o preconceito que eu quebrei. Porque, para mim, arquivo, quando se falava em arquivo, talvez o viés jurídico, significa cesta do lixo. Arquivoso? Lixo. Essa era a imagem. Não é nada disso. Arquivo é fonte
inesgotável de produção de conhecimento. E o povo que conhece, aí sim defende os seus ideais. Agora, povo que não conhece é facilmente manipulado. E nessas minhas andanças, nesse período de 1 ano, e debates em universidades, né, enfim, sindicatos, e nas ruas mesmo, pessoas paravam, mas olha, ô professor, isso está muito longe, isso não foi comigo. Jovens dizem isso com você. E eu não culpo, não estou culpando ninguém aqui, não. Não, está longe, está distante, não sei. Será que vale a pena? Entende a enorme, a ingente tarefa nossa, em defesa dessa plantinha tão tênue que se chama democracia, que precisa ser alimentada todos os dias? Então, arquivo, aí a sugestão concreta, não pode ser um órgão menoscabado do Ministério da Justiça, senador Randolph, como é hoje. Até geograficamente, se os senhores forem lá, é aqui no setor de indústrias gráficas, eu nem sabia onde era, e é atrás da Advocacia Geral da União. É como se fosse um depósitozinho lá atrás. Você vai numa pistazinha paralela e encontra um pequeno local lá, Arquivo Nacional. Quando isso tinha que ser transformado, isso, aliás, eu já disse para a Presidente da República, uma conversa que tive com ela, tinha que ser transformado em Centro Nacional de Pesquisa Documental e Permanente Democracia. Porque exatamente isso, para que as pessoas ali vão, ali mergulhem, ali conheçam a sua história. Só assim não se esquece. E só assim se luta para que nunca mais aconteça, porque você tem a vida dentro de si, o seu conhecimento. E, coerente com isso, eu produzi cerca de 150 páginas escritas, que qualquer pessoa aqui, o telespectador que está a nos ver agora, pode consultar. Esse era um ponto que eu tentei colocar, porque a CNV, Comissão Nacional da Verdade, não é a verdade em si, pelo amor de Deus. Nós não somos a verdade. Nós somos um instrumento de estimular a participação da cidadania brasileira, em contato perene com os familiares de mortos, desaparecidos, por isso que fiz aqui em Brasília. Diálogo contínuo, inacabado, oh, meu Deus do céu. Nós somos CNV é mero instrumento de promoção, debate com as comissões estaduais, da cidadania ou oficiais do Estado ou do município. Esse é o ponto. Para mim, a comissão é um motor propulsor de cidadania. Para que nós todos criemos, esse é o grande desafio. Tem palavras aqui que eu estou dizendo tão bonitas, mas verba volens. Mas é criar uma rede permanente de defesa da democracia. É isso. Não é? Então, vejam, eu produzi 150 páginas. Um primeiro mundo, quem quiser puder mergulhar lá e olhar, não vai cansar, não. Se quiser, então, me critique. Cansou, definitivamente, uma besteira lá no Senado. Mas 6 capítulos, sobre o que eu nominei o título, o Estado Ditatorial Militar. E depois, o exame de várias condutas de pessoas, mulheres e homens, jovens, massacrados pela sanha do Estado Ditatorial Militar. Alguns conhecidos do público, outros nada conhecidos do público. Mas ali estão. E convido vocês e a todos a mergulharem devagar no conhecimento desses textos, que pus para serem criticados, inclusive, pelos próprios familiares. Dizendo, não, aqui em Fonteles está errado. Tinha que ser assim, assim, assim. É isso. Entende? E não é nada de querer ser novidadeiro, o problema não é esse, pelo amor de Deus. Quem busca novidade e deve buscar é a imprensa, mas CNV não é a imprensa. A missão da CNV não é ser novidadeira, é fazer realmente esse grande arcabouço. E aqui o ponto fundamental, me parece, é que todos esses escritos, as afirmações que ali faço, meu caro senador Pedro Simão, meu caro senador Capiberibe, meu caro senador Randolph, tem por prova, não está ao vento, não é Fonteles jogando uma frase bonita ou de impacto, não.
tem por prova o quê? A documentação produzida pelo Estado ditatorial militar, e que até então era secreta, ou confidencial, ou reservada. Então, o que ali digo, esse próprio Estado ditatorial militar escreveu, como quando demonstrei que durante o comando do coronel Brilhante Ustra, e isso coloquei na audiência pública que fizemos, de 71 a 74, foram mortos no DOI-CODE de São Paulo, com uma prova inequívoca, documental, 51 irmãs e irmãos brasileiros, presos, que estavam presos. Estava lá, o título maior é presos, e subtítulo, mensalmente se mandava para o comando do 2º Exército, o DOI-CODE mandava, subtítulos, enviados ao DOPS, enviados a outros órgãos, liberados mortos como subtítulo de título, presos nas dependências do DOI-CODE do 2º Exército. Prova documentalmente eloquente. Então, ali está, podem ir, podem ver, né? E a demonstração documental do que isso se fez. Eu dediquei um estudo em 1972 sobre o que aconteceu no Araguaia em 72. Eu estava a caminhar para estudar 73 e 74. Mas 72, está lá documento. Eu me louvei no quê? Em todo um trabalho do comandante das operações, general Antônio Bandeira. E ali, brasileiras e brasileiros, o Exército brasileiro, na época, né, militares da época, não o Exército, que ninguém tem nada contra instituições. Exército, Marinha e Aeronáutica são fundamentais em qualquer democracia. Essas instituições têm que ser preservadas. Agora, também, o grande papel que se faz aqui, e isso é vital, me parece vital, é a amplíssima discussão com soluções concretas sobre qual é o papel das Forças Armadas neste país. Aqueles jovens hoje, meninas e rapazes que querem ser militares, e vamos saudá-los, que é uma carreira importantíssima, mas que tipo de ensino se lhes dá? Outro desafio para a nossa subcomissão também. Eu tenho a informação de que, a checar, e é o que eu estava checando quando aí saí, né? Mas que as disciplinas de História e Geografia, meu querido Pedro Simão, nos colégios militares, só podem ser dadas por militares. Professores civis não lecionam História e não lecionam Geografia na formação de quem quer ser militar. Por quê? Que inconstitucionalidade é essa? Na atualidade. Na atualidade. É uma informação a checar, mas tive isso de uma professora que me mandou. E qual é a carga de disciplinas dada para um jovem? Está enfatizando o quê? Conhecer manobras militares ou também conhecer filosofia, sociologia, ciência política? Que tipo de formação se dá para aquele que quer ser militar? Uma formação estritamente militarizada ou também e fortemente humanista? Está aí um ponto fundamental para nós todos nos debruçarmos. Porque, vejam, nesse documento do general Antônio Bandeira, em que o PCdoB você tinha guerrilheiros e guerrilheiras, não se chegava, no ano de 72, estou falando de 72, não se chegava a 70 pessoas, armamentos, nada, praticamente. A movimentação militar atingiu 2.346 pessoas e o título dessa movimentação, sabe qual foi? Manobras de exercício. Manobras. Está escrito no documento oficial do general Antônio Bandeira. Manobras de exercício. Em manobras de exercício, mataram brasileiras e brasileiros que ousaram viver um ideal. Entendem isto? Entendem como isto é importantíssimo? Entendem que isso precisa ser disseminado para o país todo, do Amazonas ao Rio Grande do Sul? Entende a importância, né, da Comissão Anísio Teixeira na universidade? Eu fiquei triste, não vou dar nomes, também não quero saber, não interessa saber. Quando debatia também no IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, senador,
que também mudei, porque museu, para mim, é aquele negócio, um viola visitando e tal, mas um negócio do passado. E passado é presente, para que não aconteça o futuro. Passado é presente, para que não aconteça no futuro. Então, esse presidente me disse que ele ofereceu ao UNB, não vou dar período, não vou nada, não interessa a gente ficar reitor aí. Não interessa. Mas ele ofereceu o que ao UNB? O que eles chamam de museus vivos, que seria, no ano de 68, quando houve aquela invasão, não é? E estudantes estiveram num corredor e ali trilharam um caminho, apanhando de cacetetes ou empurrões, e depois presos, outros soltos, mas presos. O IBRAM se prontificou a, na UNB aqui, fazer um museu vivo, ou seja, uma áreazinha em que aconteceu isso, se faria um corredor ali com fotos da época, Aurélio, preservando as intempéries e tal, de modo que as gerações de estudantes universitários que ali passassem, senador, veriam, parariam. Um menino que vai nascer daqui a 50 anos, quando está com 18 anos, daqui a 68 anos, ele pararia ali e veria aquilo que aconteceu. E não foi avante, lamentava-se o presidente do IBRAM para mim. Olha, apresentamos tudo, faríamos tudo, o projeto todo, e não foi avante. Os espaços de memória. Memória não é passado. Memória é o presente. Memória é a celebração do presente, para que não aconteça no futuro. Esse é o ponto. Por isso, eu, como coordenador, oficiei vários prefeitos, governadores do meu estado, prefeito do meu estado, sou carioca, né? Governador do meu estado, prefeito do meu estado, para a transformação de prédios onde aconteceu a tortura, o vilipêndio à pessoa humana, e transformar-se em espaços de presença, memória viva, com debates, audiências públicas, debates, projeções cinematográficas, convênios, teatro, escolas, jovens, professores levando, falando. Centro de pesquisa, tudo, meu Deus, faz viver isso. Por quê? Me escuta, por que o governante se faz omisso? Mas por quê? Eu pedi lá no seu Amapá também. Pedi lá. Não é? Mas, meu Deus, isso aí era uma coisa que, sei lá. Não sei, podem ter boas razões, mas isso é algo que tinha que ser... Pronto, cheguei. Não é? Isso é algo que tinha que ser feito de imediato. Eu procurei, então, aqui dar algumas, né, coisas concretas, que eu acho que tem a subcomissão tem um valor fundamental, casada com a cidadania, casada com a CNV, não é? Casada com as comissões da cidadania e as oficiais, não é? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Minha saudação especial ao meu irmão e a todos de paz e bem.